Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras em maneira nenhuma passarão. Porém, daquele dia e hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, senão só meu Pai. E como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como em os dias antes do dilúvio andavam comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não conheceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Entonces estarão dous no campo, o um será tomado, e o outro será deixado. Duas estarão moendo a um moinho, a uma será tomada, e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Porém isto sabei, que se o pai de famílias soubesse a que vela da noite o ladrão havia de vir, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, também vós outros estai apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não cuidais. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 35 ao 44. A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. São agora 20 horas e 59 minutos. Estamos começando essa transmissão ao vivo. Que Deus vos abençoe com a santa paz no coração, a paz de Deus que excede todo entendimento. A minha irmã Graça, lá de Criciúma, Santa Catarina, está nos ouvindo. A paz, minha irmã. Deus vos abençoe. Pois bem, daqui a pouco nós vamos estar fazendo a Santa Oração do Monte das Oliveiras. Nesse mês de abril, nós estamos clamando a Deus por justiça, pedindo a Deus que nos faça justiça. E tem muitas pessoas que estão passando por uma verdadeira injustiça na sua vida. De repente, você que está me ouvindo, está passando por um problema que não é um problema tão grave assim, quando você compara com o que outras pessoas estão passando. Eu quero pedir desculpa aqui à dona Marilac, lá de Rio Vermelho, que eu vou passar o áudio que ela mandou, aqui o pedido de oração da Fátima, que me encaminhou os áudios aqui da Marilac, e para você ver o que a Marilac está passando, né? Ela mandou uma mensagem que dá para ver a aflição na voz dela. Então, ouça aí, por gentileza. É um exemplo de injustiças que as pessoas estão passando nesse momento. E às vezes até dentro da sua própria casa. Vamos ouvir aí então, daqui a pouco voltaremos. Ave Maria, eu tô bem não, que esses povos me enchendo o saco e Rafael querem bater em mim, dar murro e falando que vai me matar. E antes de me matar, eu acho que eu vou dar nele uma cacetada. Vê se acha um lugar pra pôr esse menino, pôr esse cavalo, não é menino não, cavalo velho. Pastor Jesus, Pastor Lies, ora para Rafael Malaquia Ferreira aí, ó, lá de Rio Vermelho. Ele, aí, ó, o áudio, a mãe dele, a Marilac falando que é a mãe dele, né? Falando o que ele queria fazer com ela. Ora por ele aí, pastor. Esse menino parece que tá com o espírito do corpo, não tem condições não, pastor. Pelo amor de Deus, o menino tem 19 anos já, diz que ele é especial, tomou carreira de remédio, ele tá querendo agredir a mãe. Aí ora por ele, pastor. Tadinho vermelho. Deus abençoe os pastor Zé. Deus toma conta do senhor. É meu sobrinho, pastor Lessa. É meu sobrinho. Ora por ele, para Deus libertar ele, para pôr dele no lugar
pra ele nunca fazer essas coisas erradas. Quando ele não quer se dar, ele fala tanto besteira, fica agredindo a mãe, querendo agredir a mãe, ele falou tudo de trem, besteira. Pois é, o interessante é que é filho de criação ainda, né? 19 anos, já sabe o que está fazendo e agressivo com a mãe de criação, né? Isso é uma injustiça. Quem é que pode resolver isso? É só Deus. É só Deus que pode resolver essa situação aí que a Marilac está passando, né? Deu para ouvir aí a aflição, o desespero. E se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa até age na carne e acaba complicando as coisas, né? Que Deus tenha misericórdia aí da Marilac, lá de Rio Vermelho, Minas Gerais. Boa noite, meu irmão Anderson. Ele escreveu aqui, boa noite, pastor. Que bom que o irmão está aí para orar juntamente conosco, irmão Anderson. Jesus te abençoe ao irmão e toda a sua família, sua esposa, sua mãe e os demais familiares também. 21h03, nós temos um pedido de oração aqui do nosso amigo José. Ele é lá de Diadema, São Paulo, mas está aqui em Mariápolis. Pastor, muito obrigado. Continue orando por nós, eu agradeço muito. Amém, pastor. E nós temos também aqui uma mensagem positiva aí, né? Uma mensagem de voz positiva aí do nosso irmão Nilson, lá de Adamantina, São Paulo, aqui bem do lado de Mariápolis, né? Vamos ouvir. Boa noite, pastor. Paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe, que Ele lhe proteja, que proteja todos os irmãos aí da igreja, todo mundo, que Deus dá muita saúde, paz. Deus que dê uma boa Páscoa para todos vocês, né? Para todos nós, né? Mais uma alegria nesse mundo, né? Que assim seja. Amém? Graças a Deus. Eu acabei estava ouvindo a oração de Oliveira no canal do YouTube. Muito lindo. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Que Deus te proteja cada dia mais, cada dia que passa. Que dá força no coração do Senhor, do nosso coração. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado. Uma boa noite. Paz do Senhor. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Muito bem, acerte o seu relógio, 21h05. Nós já vamos fazer a oração do Monte das Oliveiras, mas antes, eu gostaria de tirar 3 minutos aqui para passar alguns testemunhos de antigamente. Ontem nós passamos alguns testemunhos recentes, mas eu quero passar alguns testemunhos aqui, para ser mais preciso, 4 testemunhos. Um de 2011, o outro de 2013, o outro de 2014 e o outro de 2014. Por que é importante nós passarmos esses testemunhos? Porque nós não podemos esquecer o que Deus já fez através da nossa oração. Às vezes que Ele abençoou as pessoas, às vezes que Ele nos respondeu. Nós não podemos cometer esse erro. Então hoje nós temos o privilégio de ter gravações antigas. Então esses dias nós temos sempre aqui colocado testemunhos antigos. Vamos ouvir e daqui a pouco estaremos orando. Depois desses testemunhos, daqui 3 minutos, estaremos falando com Deus na Santa Oração do Monte das Oliveiras. Qual o nome do senhor? Amaldino. Qual a benção que o senhor recebeu de Deus aqui na Igreja da Benção? Eu vim aqui procurar a benção para mim resolver o meu problema de um dinheiro que eu estava muito apertado. E vim, Deus abençoou. Deus respondeu a oração? Está feliz com Jesus? Graças a Deus. Então, amém. Graças a Deus. Qual o nome do senhor? Vicente.
que o senhor estava sentindo? Estava sentindo porção de problema de próstata, doendo muito, dor nas pernas, ferroando. Você estava sentindo muitas dores? Estava muitas dores. Insuportável. Insuportável. E depois da oração forte? Depois da oração forte, ela foi embora. Não está doendo mais não? Não, ficou beleza. Graças a Deus. Quem curou o senhor? Foi Deus. Amém. Uma pessoa que foi abençoada, um irmão. Qual o seu nome? Meu nome é Antônio Carlos. Qual o problema do senhor quando o senhor chegou na igreja? Ué, pastor, da primeira vez que chorou em mim, a partir desse momento eu já comecei a dormir melhor. O senhor não estava dormindo? Não estava dormindo, não. Tá deitado na cama, eu vi o dia amanhecendo. Agora, graças a Deus, eu estou dormindo. Passava a noite toda em claro. Todo em claro. E depois o senhor fez a corrente aqui na igreja, agora, como que está agora? Dormindo bem, graças a Deus, não sinto nada. Dormindo bem? Dormindo bem. Quem que abençoou o senhor? Foi Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Eu estou aqui com uma pessoa que foi abençoada pelo Senhor Jesus. Qual era o seu problema? O problema era o vício do cigarro. Quanto tempo você foi viciado? O senhor foi viciado no cigarro? Quase 50 anos. Porque eu comecei a fumar com 7 anos, eu vou fazer 54. Quer dizer, mais... 50 anos fumando? Uns 40 e tantos, é quase 50. O senhor pensava que ia conseguir largar o vício? Difícil. O vício do cigarro, para a gente largar, ele sozinho é impossível. Antes de conhecer o Senhor Jesus, de buscar a Deus, o senhor tentou largar alguma vez? Não, não nem tentava, nem tentava. Porque eu não tinha força, né? Não tinha força, não. Não tinha força. Mas o senhor começou a buscar o Senhor Jesus, começou a orar, a buscar a Deus de todo o coração e está fumando ainda? Não, graças a Deus não. Jesus te libertou? Libertou, graças a Deus. Quanto tempo que o senhor não fuma? Já vai fazer 1 ano agora no dia 25. Olha aí, pessoal, 1 ano sem fumar. Está liberto, não está, pessoal? Sim ou não? Sim. Está liberto. Jesus faz milagre ainda hoje, não faz? O senhor reconhece que foi Jesus que te libertou? Jesus Cristo. Qual que é o seu nome? João de Jesus. Amém. Então aplauda o Senhor Jesus bem forte. Graças a Deus. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. É momento de nós falarmos com Deus, é momento da santa oração do Monte das Oliveiras, clamando a Deus por justiça nesses dias deste santo mês de abril. 21h10, vamos falar com Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Boa noite para o nosso irmão Dean, que está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmão Dean. Chegou numa hora boa, na hora da oração. Vamos falar com Deus nesse momento, é momento
da oração do Monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei, nós estamos aqui, ó nosso amado Senhor, Senhor das nossas almas, Deus das nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos através deste canal no YouTube, dessa transmissão de rádio, meu Deus, para orarmos, para falarmos contigo. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos pelo privilégio da oração. A oração é uma bênção. O que seria de nós se não tivéssemos, meu Deus, este meio de comunicarmos contigo, Senhor? O que seríamos de nós se não tivéssemos a oração para derramarmos a nossa alma diante do Senhor? Eu lembro, Senhor, de uma mulher chamada Ana, no Velho Testamento. Ela era a segunda esposa de Eucana e ela era injustiçada porque a sua rival, a outra esposa, a provocava. Ficava, meu Deus, humilhando ela, porque ela não tinha filhos, como se ela tivesse culpa de não ter filho. E a outra tinha bastante filhos e ficava humilhando ela. Olha que situação de injustiça Ana viveu. Mas o que Ana fez? Ela foi brigar, ela foi contender com Penina, que era a outra esposa. Não, ela foi derramar sua alma lá na casa do Senhor, no tabernáculo, no templo daquela época. E ainda que ninguém ouvisse o que ela estava dizendo, ela só mexia com os lábios, com a boca, ao ponto do sacerdote Eli a ter por embriagada. E ela disse para Eli que estava derramando a alma diante do Senhor. E o que aconteceu? Depois daquela oração, quando ela fez um voto a ti, o Senhor, meu Deus, fez com que ela tivesse Samuel, o grande homem de Deus, o profeta Samuel. E ela cumpriu o voto e depois ela teve outros filhos, e mais filhos e mais filhos. E o Senhor transformou aquela situação. O Senhor tirou ela daquela injustiça. E assim o Senhor já fez com muitos outros. Meu Deus, o Senhor é aquele que ama a justiça. O Senhor é aquele em quem não há injustiça. Muitas pessoas, ao verem os sofrimentos, meu Deus, que estão nessa terra, eles ficam apontando o dedo para o Senhor, dizendo que o Senhor que é injusto. Mas quem é injusto é o ser humano. E o mundo está do jeito que está, e só há injustiça nessa terra por causa do pecado, por causa do próprio ser humano que faz as próprias injustiças aos outros. Agora, mesmo a realidade sendo essa, de muita injustiça nesse mundo, nessa vida, o Senhor continua sendo justo e o Senhor continua nos mostrando que o Senhor quer fazer justiça e que nós devemos clamar dia e noite. É o que nós temos feito, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabe que até em casos como esse que nós ouvimos falar hoje, de um homem que estava embriagado, meu Deus, e numa cidade aí, ele perdeu o controle do carro e acabou matando 2 crianças de 10 anos. Meu Deus amado, e parece que em Diadema, aqui no estado de São Paulo, meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer justiça a essas crianças e o Senhor vai fazer justiça a esses pais também, de alguma forma. Meu Deus amado e querido, as crianças agora estão junto com o Senhor agora num lugar onde elas não querem voltar para cá mais. E um dia elas vão ressuscitar. E eu acredito que de alguma forma o Senhor vai fazer a justiça eterna.
a essas pessoas que nós não conhecemos, não sabemos se são seus servos ou se não são. Se não são, eu acredito que o Senhor vai procurar trazer eles para o teu caminho, para que um dia esses pais que perderam as suas crianças nesse acidente tão trágico, eles venham abraçar essas crianças novamente. Então o Senhor permite a injustiça, mas o Senhor vai fazer justiça, ainda que haja uma morte, ainda que pareça o fim. E eu sei, meu Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo agora, se está passando por uma injustiça, eu tenho certeza que o Senhor depressa fará justiça. E para terminar essa oração, eu oro para que ainda nesse mês de abril, estes que estão orando conosco tenham testemunhos para contar. Ah, Jesus, nós te adoramos. Entregamos essa oração do Monte das Oliveiras nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças ao nosso Rei Jesus, mais uma oração concluída, mais uma oração que está em memória diante do nosso Senhor. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que esse momento nosso aqui não vai ser esquecido diante de Deus. Quando nós estivermos diante do nosso Senhor na eternidade, essa oração, esse momento vai estar lá, gravado, registrado. Deus recebe isso que fizemos aqui como uma oferta valiosa. E Ele não vai jogar fora isso. Pode ter certeza. Queria ler um trecho da Palavra de Deus. Eu preciso apenas de 3, 4 minutos para trazer apenas um breve comentário aqui para abençoar a sua vida. Escute, por gentileza, o que está escrito em Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, e engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos são. Deus é a verdade. Deus é o quê? Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Justo e reto é. Graças a Deus. Que palavra bonita, né? Gloriosa. Sabe que essas palavras são o início de um cântico no livro de Deuteronômio. Porque Deus disse para Moisés, nos dias em que Moisés haveria de morrer, Deus disse para ele que o povo haveria, depois da morte dele, de Moisés, o povo haveria de se desviar, seguir a Deus estranho, o povo haveria de desprezar ele, irritar a ele, e por isso o castigo viria sobre o povo. Mas quando o povo estivesse sofrendo, o povo teria esse cântico para lembrar que deveriam se arrepender e voltar para Deus. Então Deus mandou Moisés escrever esse cântico, deu o cântico para Moisés, a música, mandou Moisés ensinar o povo o cântico. É só ler o que vem antes aqui no capítulo 31, e nós vamos ver que é isso. Então Moisés escreve esse cântico, que por sinal era um cântico muito prolongado, porque esse capítulo 32, esse cântico tem 52 versículos. E me chama a atenção que aqui o cântico começa dizendo que Deus, Ele é a verdade e nele não há injustiça. Graças a Deus, que bom estarmos buscando a este Deus que é justo e reto. Confie em Deus, minha amiga, meu amigo, confie. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Eu vou ficando por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim quiser, se Jesus não voltar antes, às 9h da noite, com mais uma oração no Monte das Oliveiras. Um forte abraço a todos.
Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Te vimos, Senhor, e te adoramos. Te vimos, Senhor, e não duvidamos. Te vimos, Senhor, e te adoramos. Te vimos, Senhor, e não duvidamos. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Te vemos, Senhor, e te adoramos. Te vemos, Senhor, e não duvidamos. Te vemos, Senhor, e te adoramos. Te vemos, Senhor, e não duvidamos. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.